Nós vamos começar então estudando a distribuição binomial. Então, a distribuição binomial é uma distribuição de probabilidade discreta. E para que ela serve? Ela permite avaliar a probabilidade da ocorrência de eventos, desde que sejam eventos discretos, né? A gente estudou lá o conceito de dados discretos, e desde que determinados pré-requisitos sejam atendidos. Então, quais são esses pré-requisitos? Se você quiser calcular a probabilidade de um evento, da ocorrência de um evento, usando uma distribuição binomial, quais são os pré-requisitos? Então, você tem que ter um número fixo de experimento, então, antecipadamente, você tem que saber quantos eventos você vai querer calcular a probabilidade. Então, se você quer calcular, por exemplo, a gente vai citar alguns exemplos de semáforos abertos ou fechados, você tem que saber quantos semáforos você quer calcular. Cada experimento pode ter apenas 2 resultados, sucesso ou fracasso, ou seja, semáforo aberto ou semáforo fechado. A probabilidade de sucesso deve ser a mesma em cada experimento. Então, voltando ao exemplo do semáforo, a probabilidade se você estiver estudando a probabilidade de sucesso do semáforo estar aberto, a probabilidade de estar aberto nos 4 semáforos deve ser a mesma. Então, se você tiver semáforos, por exemplo, que a probabilidade de estar aberta é 50% e outro semáforo é de 4 tempos, que a probabilidade é de 25%, já não dá para você usar a distribuição binomial. E o quarto pré-requisito é que os eventos devem ser independentes, ou seja, um não pode influenciar o outro. Então, por exemplo, os semáforos teriam que ser independentes, não poderia ter uma probabilidade, por exemplo, de que enquanto o primeiro estivesse, se o primeiro estivesse fechado, o segundo estaria aberto. Eles teriam que ser todos semáforos independentes. Então, um exemplo aqui para a gente ver se atende à probabilidade binomial. Se a gente poderia usar a distribuição binomial para calcular essa probabilidade. Se eu jogar uma moeda 5 vezes, qual a probabilidade de dar cara 3 vezes? Então, aqui a gente tem os 4 pré-requisitos. Então, se eu jogar uma moeda 5 vezes, qual a probabilidade de dar 3 vezes? Número fixo de experimentos? Sim, eu estou dizendo, jogar uma moeda 5 vezes, eu tenho um número de experimentos fixos. Então, este pré-requisito está atendido. Cada experimento pode ter 2 resultados apenas, sucesso ou fracasso. Então, eu quero a probabilidade de dar cara 3 vezes. Eu posso dizer que dar cara é sucesso e não dar é fracasso. Então, eu tenho aqui meu segundo pré-requisito atendido. A probabilidade de sucesso deve ser a mesma em cada experimento. Então, eu quero a probabilidade de dar cara 3 vezes. Então, a probabilidade de sucesso é a mesma. Então, eu tenho, é a mesma em todos os eventos. Eu tenho o terceiro pré-requisito atendido. E os experimentos são independentes? Bom, a gente já viu que jogar uma moeda mais de uma vez são eventos independentes. Quer dizer, um evento não influencia a outra. Então, eu tenho aqui atendidos os 4 pré-requisitos e, neste caso, para calcular essa probabilidade de eu jogar uma moeda 5 vezes e ter cara 3 vezes, eu poderia usar a distribuição binomial para calcular. Um outro exemplo. Um cesto tem 10 frutas que pesam entre 3 e 5 quilos. Qual a probabilidade de eu retirar 2 frutas, uma de 4 quilos e outra de 3 quilos? Eu tenho um número fixo de experimentos, então qual a probabilidade de eu retirar 2 frutas? Então eu vou ter um número fixo de experimentos que está atendido. Cada experimento pode ter apenas 2 resultados, sucesso ou fracasso. Então aqui eu quero a probabilidade de eu ter uma fruta de 4 quilos e outra de 3 quilos. Eu não posso dizer isso como sucesso ou fracasso. Eu posso tirar uma fruta de 2 quilos, de 5 quilos, de 20 quilos. Então essa condição não está atendida. Eu já sei que eu não posso resolver esse problema com uma distribuição binomial. A probabilidade de sucesso deve ser a mesma em cada experimento? Não é a mesma, né? Numa eu quero uma fruta de 4 quilos, noutra de 3 quilos. Então esse pré-requisito também não foi atendido. E os eventos são independentes? Bom, eu estou falando de tirar frutas, né, de um lugar, então, de um local. Então, se eu tirar uma fruta, não está dizendo aqui que eu vou colocar a fruta de volta, eu não tenho reposição, então provavelmente os eventos
não são independentes, então esse terceiro requisito também não está atendido. Eu não poderia usar a distribuição binomial para resolver este problema. O anterior sim, este não. Algumas convenções que a gente vai usar no cálculo da distribuição binomial. Então o x vai ser o total de sucesso esperado, no caso lá da moeda, jogar a moeda 5 vezes, o número total de sucessos é 3. O P é a probabilidade de sucesso, no caso da moeda a probabilidade de sucesso é de 50% de dar cara, então a probabilidade de sucesso é de 50%. E o número de experimentos, no caso da moeda, o número de experimentos lá seria jogar a moeda 5 vezes e teria o número de experimento igual a 5. Se eu tenho uma probabilidade de sucesso, a probabilidade de fracasso vai ser o quê? A probabilidade 1 menos a probabilidade de sucesso. E aí eu chego à probabilidade de fracassos. Então, de forma simples, eu posso calcular tanto a probabilidade de sucesso da ocorrência dos eventos, quanto a probabilidade de fracassos. E aqui eu tenho a fórmula para calcular a probabilidade de uma distribuição binomial. Então a gente vai estudar a fórmula, a gente vai ver como a gente resolve essa fórmula, a gente vai ver um exemplo simples, mas precisa ficar claro o quê? Que você pode usar o R para calcular uma probabilidade binomial, você calcula de forma bem simples, bem rápida no R. Você pode usar uma tabela binomial, uma tabela de distribuição binomial. Aproveitando e falando aqui, em estatística se usam muito tabelas para se encontrar um resultado de forma mais rápida, de forma mais fácil, né? Então você pode usar a tabela, ou se você quiser também você pode fazer o cálculo na mão até para fins didáticos. Então, nessa fórmula aqui, a probabilidade, para calcular a probabilidade de distribuição binomial, eu tenho aqui, a gente vai ver aqui o N. O N é o número de experimentos, então jogar a moeda 5 vezes eu tenho 5 experimentos. X é o resultado que você procura, é o número de sucessos que você procura. Então, por exemplo, dar cara 3 vezes. Né? Então, aqui seria 5, aqui seria 3. E P, que a gente encontra aqui em alguns lugares, é a probabilidade de sucesso de cada evento. Então, no caso da moeda, a probabilidade é de 0,5. Se fosse um semáforo de 4 tempos, a probabilidade de ter o sinal verde seria 0,25. Tá? Então, você precisa apenas desses 3 valores para resolver aqui distribuição binomial, você aplica a fórmula e você tem isso calculado, resolvido. Ou, se não, como eu falei, a gente vai ver na próxima aula, você usa o R para calcular, ou qualquer outro software estatístico, ou você recorre à tabela de distribuição binomial.